Gente, é inacreditável. A imprensa, os ministros do STF, todo mundo ficou perplexo com a ação de Luiz Fux, que continua falando, continua discorrendo aí sobre doutrinas e tudo mais, mas já deu aí mais do que o fio da meada. Ele por 3 vezes votou pela anulação do processo contra Bolsonaro e a maioria dos réus da trama golpista. É inacreditável, é inacreditável. Né? Ele votou pela nulidade das ações contra a Ramagem para suspender o processo contra ele. Ele anulou o processo do voto dele, ele anulou o processo 3 vezes contra Bolsonaro, segue para declarar a absolvição de Bolsonaro. Quer dizer, ele atuou como o melhor de todos os advogados de defesa dos réus da trama golpista. Luiz Fux, hoje, agora são 11h15, se você está vendo nesse momento, ele continua lendo o voto. Luiz Fux hoje atuou como o melhor advogado de defesa dos réus da trama golpista. Nem precisava ter contratado advogado, bastava colocar o Luiz Fux, que ele deu uma lavada em todos os advogados, né? Foi muito melhor que todos somados para compactuar com o golpe no Brasil, compactuar com a tentativa de ruptura do Estado democrático de direito de forma violenta. Ele está compactuando com todos os crimes exercidos por essa organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. Há de se perguntar por quê. Alguns fatos são interessantes, vocês se lembram? Isso aí parece que estava meio que combinado com os advogados, porque na época da sustentação oral dos advogados, eles se referiam muito ao Luiz Fux. Então eles diziam qualquer coisa, né, ministro Luiz Fux? Como diz o senhor Luiz Fux? Muitos elogios ao Luiz Fux, muita puxação de saco ao Luiz Fux. Agora fica um pouco mais claro, né? Porque a relação parece que estava um pouco mais próxima de Luiz Fux e esses advogados, porque ele realmente atuou como advogado. Eu fiquei muito chocada quando ele acolheu as premissas iniciais, falando que houve cerceamento do direito de defesa e por isso estava anulando o processo. É chocante, é chocante, mas no final das contas, não muda nada, nem coisa nenhuma, porque serão 4 votos pela condenação. Na sequência vem a ministra Carmen Lúcia, que fará aí a leitura do seu voto e deve seguir aí o que trouxe o ministro Alexandre de Moraes. Eu confesso para vocês que eu tô em estado de choque com o posicionamento do ministro Luiz Fux, mas ele está jogando para a torcida bolsonarista, vai continuar jogando, muito bem, muito que não, e não vai mudar nada no curso do processo. O processo será pela condenação. Mas os advogados estão felicíssimos, dizem que Luiz Fux é um amorzinho, um querido, que estão todos, apaixonados. Essa é a palavra por Fux. Pensa comigo. Se você fosse muito rico, famoso, poderoso, e para continuar assim você tivesse que praticar crimes, mas se você praticasse crimes, você seria investigado, julgado, condenado e preso. Então, com o poder que você tem, com o dinheiro que você tem, você poderia fazer uma coisa: tentar tirar a credibilidade da justiça. Pagar pessoas e canais de comunicação para destruírem a imagem do poder judiciário. Usar uma comunicação eficaz para dizer que você está sendo perseguido, que a polícia, os promotores, os juízes estão querendo te destruir em conluio com seus concorrentes. E por isso estão inventando que você pratica crimes só para te prender. Analisando essa história hipotética, você consegue imaginar uma pessoa que já tenha feito isso? Bolsonaro fez isso, não é mesmo? E 2 fatores ajudaram ele na hora de convencer as pessoas. 1. Ele já tinha seguidores que estavam cegos, gostavam dele e se identificavam com ele, seja por seus atos criminosos, por sua forma bronca e planejada de falar. E 2, estes seguidores não têm conhecimento jurídico, ou pelo menos a maioria. Então, é mais fácil ficar do lado do ídolo dessas pessoas, sem nem querer pensar se ela está certa ou errada, ou defender a justiça, que essa pessoa mesma está dizendo que está perseguindo ela. E foi assim que Bolsonaro conseguiu colocar parcela da sociedade brasileira contra uma das instituições mais importantes do Estado Democrático de Direito no Brasil, o Poder Judiciário. Tanto que se não fosse Alexandre de Moraes que estivesse julgando ele, se fosse o juiz João, Pedro, José, não importa. O comportamento de seus seguidores seria o mesmo, porque Bolsonaro atacaria qualquer juiz que tivesse coragem de processar seus crimes. Hoje, no voto de Luiz Fux,
acredito que um dos temas que virá à tona é se os dois principais crimes pelos quais Bolsonaro está sendo julgado não se tratariam da mesma conduta. Ou seja, se ele não deveria estar sendo julgado apenas por um deles. Os crimes são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que a lei diz que é a conduta de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, e golpe de Estado, que o texto legal explica que é tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Ontem, em seu voto, Alexandre de Moraes ressaltou a diferença interessante entre esses dois crimes. Na abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o objetivo do criminoso não é destruir o governo que está constituído, até porque o governo constituído, naquele momento, é dele mesmo, o governo em que ele é o presidente. Neste caso, o objetivo é impedir ou restringir a atividade dos poderes constitucionais, ou seja, se quem está tentando fazer isso é o presidente, que é o representante do poder executivo, então os outros poderes que ele pode tentar impedir de atuar são o poder legislativo ou o poder judiciário. E foi o que Bolsonaro fez durante muito tempo, e continua fazendo, através de seus aliados, ao tentar atacar e descredibilizar o trabalho do TSE, STF, as leis penais, a Constituição Federal. O objetivo durante o seu governo era impedir as eleições, atacar as urnas, colocar dúvida na população sobre elas, impedir os ministros de julgarem ele no futuro. E hoje ele quer fugir da prisão, dizendo que o STF está agindo ilegalmente. O crime que fala da tentativa de golpe seria o segundo passo que Bolsonaro deu. Quando Lula e Alckmin já tinham ganhado as eleições, ele e seus aliados construíram um plano para matá-los, que é o elemento de violência do crime, destruindo o poder que tinha sido constituído por meio das eleições, para assim conseguir se manter na presidência da República. Alexandre de Moraes fez uma distinção muito interessante sobre esses dois crimes que têm gerado uma discussão entre vários juristas, porque esses crimes ainda não tinham sido aplicados na prática. E a lei que previu eles é de 2021, que o próprio Bolsonaro sancionou. Ouvindo os argumentos do ministro Alexandre, parece clara a diferença entre os dois crimes. E hoje é provável que a gente conheça se o ministro Luiz Fux pensa a mesma coisa ou tem uma interpretação diferente da lei. Então, vamos acompanhar.